Fala galera, vamos lá, vamos gravar aí a correção da lista de leis de Newton em forças particulares, beleza? Bom pessoal, aí a gente vai aplicar em alguns casos aí as forças particulares, né? Em outros só são questões conceituais, então vamos dar uma olhadinha nessa lista. A primeira questão diz assim: uma pessoa na Terra que possui massa igual a 80 kg, qual é o seu peso na superfície da Terra? E na superfície da Lua? Considere a aceleração gravitacional da Terra 10 e da Lua 1,6. Então o peso na Terra, que eu vou chamar de PT, é massa vezes a gravidade terrestre. Então é simplesmente você fazer 80 vezes 10, que vai dar 800 newtons. E o peso na Lua, massa vezes a gravidade da Lua. Então 80 vezes 1,6. Isso aqui vai dar 128 newtons, beleza? Calculamos aí a número 1. Número 2. A e B são dois blocos de massas 3 e 2 kg, respectivamente, que se movimentam juntos sobre uma superfície horizontal e perfeitamente lisa. Sendo F a força de intensidade de 30 N aplicada sobre o bloco A, calcule a aceleração do sistema. Então, o meu sistema é o conjunto AB. Logo, a força resultante sobre o sistema é a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração do sistema. Como a minha força resultante é o F, porque ele é a única força que atua no sistema, vai ficar 30 é igual a 3 mais 2. Então, 30 é igual a 5A. A vale 6 metros por segundo ao quadrado. Resolvida 2. 3. Um objeto de massa 10 kg sofre a ação de uma força resultante de 100 newtons. Sabendo que o objeto está sobre uma superfície horizontal sem atrito, sua aceleração vale em metros por segundo ao quadrado. Então, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Então, 100 igual a 10 vezes A. A vai valer 100 sobre 10, 10 metros por segundo ao quadrado. Resolvido. 4. Um carrinho é puxado em um sistema sem atrito por um fio inextensível numa região de aceleração igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que o carrinho tem massa de 200 gramas, e sua aceleração, ou seja, essa massa aqui, galera, 0,2 kg, beleza? E que sua aceleração é aproximadamente. Então vamos lá, ó. A única força que faz o sistema se mover é esse peso aqui, não tem atrito, no sentido contrário. Então esse peso vai puxar tanto os 5 kg quanto essa faixa. A gente pode escrever o seguinte, ó. A força resultante do sistema é a massa do carrinho mais a massa do bloco, né, vezes a aceleração. E a força resultante é o peso do carrinho. Logo, pessoal, a gente vai ficar com 5 vezes 10 igual a 5,2A. Então, o nosso A vai ser 50 dividido por 5,2. Vamos lá. 50 dividido por 5 é 10, então não pode ser essa opção. A gente anula essa opção. 50 dividido por 5,2 também não vai poder ser 12,6. Bom, eu sei que se eu fizer 5 vezes 4, 5 vezes 8 dá 40, então também vou anular o 8. 5 vezes 9 dá 45. 5 vezes 9,6 vai dar 45, 5 vezes 6, 48, é o mais próximo aqui, né? Esse cara aqui é o mais próximo que a gente tem a resposta, então a resposta é a letra C. E aí você fazendo essa divisão aí, né, você vai encontrar esse valor, tá? 5. Na figura abaixo, o fio inextensível que une os corpos A e B e a polia tem massas desprezíveis, de valores A 4 e B 6 kg. Desprezando-se o atrito entre o corpo A e a superfície, calcule a aceleração do conjunto. Então, a mesma forma anterior. O peso do bloco B vai puxar o conjunto todo. Então, vai ficar, porque esse peso B vai gerar uma atração aqui, e essa atração vai ser anulada por essa aqui. Então, vai ficar peso de B é igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Então, quem é o peso B? 6 vezes 10. Quem é a massa de A? 4. Quem é a massa de B? 6. Beleza, então 6 vezes 10 é igual a 10 vezes A. Corta 10 de um lado, 10 do outro. A vale 6 metros por segundo ao quadrado.
Questão 6. A queda de um elevador em um prédio no centro de Porto Alegre, no final de 2014, reforçou as ações de fiscalização desses equipamentos, especialmente em relação à superlotação. A partir desse fato, um professor de física resolve explorar o tema em sala de aula e apresenta aos alunos a seguinte situação. Um homem de massa 70 kg está apoiado numa balança calibrada em newtons, no interior de um elevador. Vou virar aqui a página. Desce a razão de 2 metros por segundo ao quadrado. Pode-se afirmar que a intensidade da força aplicada pela balança será em newtons D. Então vamos lá, galera. Ó. Elevador, balança, pessoa. Quais são as forças? Peso, normal. Porém, a força resultante aponta para baixo. Então a força resultante vai ser peso menos normal. Então, massa vezes aceleração igual a massa vezes gravidade menos normal. Vou inverter esse cara com esse aqui. A minha normal vai ser 70 vezes 10 menos 70 vezes 2. Então, vai ficar 700 menos 140. 560 newtons. Letra A. Beleza? 7. Uma pessoa de massa 65 kg está dentro de um elevador inicialmente parado que começa a descer. Durante um curto intervalo de tempo, o elevador sofre aceleração para baixo de módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Considerando-se a aceleração gravitacional no local igual a 10 metros por segundo ao quadrado, durante o tempo em que o elevador acelera, a força normal exercida pelo piso no elevador na pessoa, gente, é igual a... Então aqui está a caixa, mesma coisa, né? Pessoa, peso para baixo, normal para cima, e a força resultante vai ser peso menos normal. Então a gente já sabe que a normal vai ser m vezes g menos m vezes a, mesma fórmula do exercício anterior. Vai ficar normal é igual a 65 vezes 10 menos 65 vezes 2. Então normal é 650 menos 130. Logo a nossa normal vai dar 520 newtons. Essa é a força que o piso vai exercer na pessoa, beleza? Lembra que a normal é a força de reação da superfície. 8. A imagem mostra um garoto sobre um skate em movimento com velocidade constante, que em seguida choca-se com um obstáculo e cai. A queda do garoto justifica-se devido à inércia, ele tende a continuar em movimento. Apesar do skate parar, ele continua com a sua velocidade, beleza? Um corpo em movimento uniforme permanece em movimento uniforme. Vamos lá. 9. Uma mola cuja constante vale 100 newtons por metro é deformada a 0,2 metros. Calcule a força elástica que surgirá nessa mola. Então aqui é só uma questão de aplicação, né? K vezes X. Então fica 100 vezes 0,2, que dá 20 newtons. 10. O uso de hélices para a propulsão de aviões ele é muito frequente. Quando em movimento, essas hélices empurram o ar para trás. Por isso o avião se move para frente. Opa, empurrou algo para trás e algo foi para a frente. Esse fenômeno é explicado pela terceira lei de Newton, ação e reação. 11. Uma mola está suspensa verticalmente próxima à superfície terrestre, onde a aceleração da gravidade pode ser adotada como 10 metros por segundo ao quadrado. Na extremidade livre da mola é colocada uma cestinha de massa desprezível, que será preenchida com bolinhas gude de 15 gramas cada. Lembra que 15 gramas corresponde a uma massa de 0,015 kg, beleza? Ao acrescentar bolinhas à cesta, verifica-se que a mola sofre uma elongação proporcional ao peso aplicado. Sabendo que a mola tem uma constante elástica K 9 newtons por metro quadrado, quantas bolinhas é preciso acrescentar à cesta para que a mola estique exatamente 5 centímetros, ou seja, 0,05 metros? Vamos lá, galera. Tem uma mola, tem uma caixa. Essa caixa vão ser colocadas bolinhas. Isso quer dizer que a força elástica que atua puxando a mola para cima é igual ao peso da caixa para baixo. Então, eu vou escrever isso. Força elástica é igual a peso. A força elástica é K vezes X. O peso aqui vai ser o número de bolinhas vezes a massa de cada bolinha vezes a gravidade. Não bola com esse N aqui, tá? Porque cada bolinha tem 15 gramas. Então, eu tenho N bolinhas para gerar esse equilíbrio. Por isso que tem esse N aí na frente, tá bom? Então, vai ficar 9
vezes 0,05 é igual a N vezes 0,015 vezes 10, beleza? Então, olha só, quando eu multiplicar isso aqui, eu vou achar 0,45, é igual aqui, N vezes 0,15. Então, eu vou dividir. O meu N vai ser 0,45 sobre 0,15. Então, o meu N vale 3. 3 bolinhas são necessárias. Questão 12. Vinícius observava duas crianças, Caio e João, empurrando uma caixa de brinquedos. Relembrando a aula de ciências que teve pela manhã, ele observa o deslocamento da caixa e faz um desenho representando forças envolvidas nesse processo, conforme a figura. Então, vamos passar a página. Então, está aqui a figura. Considerando que a caixa esteja submetida a duas forças horizontais, nos sentidos representados na figura, de intensidade 100 newtons e 75 newtons, e ficou pensando como poderia evitar o deslocamento da caixa, fazendo com que ela ficasse em equilíbrio, parada. Concluiu então que para isso ocorrer, uma outra criança deveria exercer uma força de intensidade igual a, ou seja, se aqui é 75, aqui é 100, está faltando 25 newtons para cá, ou seja, 25 newtons com João. Letra E. 13. Em dias de chuva, ocorrem muitos acidentes no trânsito, e uma das causas é a aquaplanagem, ou seja, a perda de contato do veículo com o solo pela existência de uma camada de água entre o pneu e o solo, deixando o veículo incontrolável. Nessa situação, a perda do controle do carro está relacionada a qual força? Atrito. No nosso vídeo de atrito, a gente viu que para fazer uma curva, o coeficiente de atrito tem que ser maior. Se eu coloco água na curva, eu vou perder atrito ali, o carro vai perder o controle. 14. No dia 27 de junho de 2011, o asteroide 2011 MD, com cerca de 10 metros de diâmetro, passou a 12 mil quilômetros do planeta Terra, uma distância menor do que a órbita de um satélite. A trajetória do asteroide é apresentada, então tá aí, O satélite muda sua trajetória. A explicação física para a trajetória descrita é o fato de o asteroide, letra A, deslocar-se em um local de resistência do ar nula? Não, a resistência do ar não vai mudar a trajetória dele, A ausência dela. B, deslocar-se em um ambiente onde não há interação gravitacional? O maluco está passando perto da Terra, não faz sentido. C, sofrer a ação de uma força resultante no mesmo sentido de sua velocidade? Se ele tivesse uma força no mesmo sentido, ele ia continuar o movimento, então não pode ser essa opção. D, sofrer a ação de uma força gravitacional resultante no sentido contrário? Se você sofre uma força no sentido contrário, a sua tendência é parar. Letra E, está sob a ação de uma força resultante cuja direção é diferente. Isso aí, essa força aqui, gravitacional, foi puxando o satélite de forma que ele fosse mudando sua órbita por conta da força gravitacional da Terra, beleza? A resposta é a letra E. Questão 15. Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade, a polia composta ou associação de polias, é atribuída a Arquimedes, 287 a.C. a 212 a.C. O aparato consiste em associar uma série de polias móveis a uma polia fixa. A figura exemplifica um arranjo possível para esse aparato. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo desse aparato, movendo sozinho sobre a areia da praia um navio repleto de passageiros e cargas, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Suponha que a massa do navio era de 3.000 kg, que o coeficiente de atrito estático 0,8 e que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força paralela à direção do movimento de 400 newtons. Beleza? Bom, vamos seguir aí então. Considerando as polias ideais, a aceleração na gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, que a superfície da praia é perfeitamente horizontal, o número mínimo de polias móveis usadas nessa situação por Arquimedes foi: o que acontece? A força que vai ser aplicada, ela tem que ser um valor aqui relativo à força de atrito que está impedindo que esse bloco se mova. E a gente sabe que aqui tem normal e peso, porque é uma superfície perfeitamente horizontal. Então, normal é igual a massa vezes gravidade, e a força de atrito vai ser μ vezes de massa vezes de gravidade, beleza? Porque ela é μ vezes de normal. Então, vamos calcular a força de atrito. Vai ficar 0,8 vezes 3.000
vezes 10, ou seja, 8 vezes 3.000, 24.000. Bom, galera, a força aplicada, ela é sempre igual a força resistente sobre 2 elevado ao número de polias móveis. Então, a força aplicada, o exercício falou que foi 400. A força resistente, 24.000 sobre 2 elevado a n. Então, o que acontece? 2 elevado a n é 24.000 sobre 400. Corta aqui 2 zeros. 2 elevado a n vai ser 240 sobre 4, 60. Só que para essa força eu teria equilíbrio, não ia conseguir mover o bloco, né? Porque o atrito que ele deu aqui é o atrito estático. E a gente sabe que o atrito estático, para você mover, você tem que fazer uma força um pouquinho maior. Então a gente pode considerar aqui um 2 elevado a n igual a 64, por exemplo. Porque aí o n seria 6. 6 polias móveis. Resolvido aí a nossa questão. Beleza? Vamos para 16 agora. Num sistema de freio convencional, as rodas do carro travam os pneus e os pneus derrapam no solo, caso a força exercida sobre o pedal seja muito intensa. O sistema ABS evita o travamento das rodas, mantendo a força de atrito no seu valor estático máximo sem derrapagem. O coeficiente de atrito estático entre a borracha e o contato é de 1 e o coeficiente de atrito cinético 0,75. Beleza. Vamos lá. 2 carros com velocidades iguais a 108 km por hora, que é igual a 30 metros por segundo, iniciam a frenagem numa estrada perfeitamente horizontal de concreto no mesmo ponto. O carro 1 tem sistema ABS e utiliza a força de atrito estática máxima para a frenagem. Já o carro 2 trava as rodas, de maneira que a força de atrito efetiva é a cinética. As distâncias medidas a partir do ponto em que iniciam a frenagem que os carros 1 e 2 percorrem até parar são respectivamente. A primeira coisa é a gente achar qual é a aceleração. Força resultante em cada carro é igual à força de atrito. Então, massa vezes aceleração é igual a μ vezes normal. A gente sabe que a normal, num plano horizontal, é massa vezes gravidade, é o peso, né? Só no plano horizontal, tá? Então, corta as massas, a aceleração vai ser μ vezes g. Então, a aceleração do atrito estático, 1 vezes 10. A aceleração do atrito cinético, 0,75 vezes 10, a gente vai ter 7,5 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Agora é só fazer Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. A gente sabe que a aceleração tem que entrar negativa, porque o cara está parando. Então, 0 é igual a 30 ao quadrado menos 2 vezes 10 delta S. Então, 0 é igual a 900 menos 20 delta S. Então, delta S vai ser 900 dividido por 20. Então, delta S vai dar 45 metros. Pronto, encontramos o primeiro delta S, né? Que é o carro 1, que ele diz que é o carro que tem o sistema ABS. Agora vamos para o outro. 0 ao quadrado é igual a 30 ao quadrado menos 2 vezes 7,5 delta S. Então, 0 é igual a 900 menos 15 delta S. Então, o nosso delta S vai ser 900 sobre 15. Isso aqui vai dar 60 metros. Então, a nossa resposta, letra A, D1 igual a 45 metros e D2 igual a 60 metros. Bom, agora a gente vai para algumas questões conceituais. O uso de hélices para a propulsão de aviões ainda é muito frequente. Quando em movimento, essas hélices empurram o ar para trás, por isso o avião se move para frente. A gente já falou dessa questão, né? Ela repetiu. Terceira lei de Newton. Um professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes o movimento de satélites. Nesse sentido, ele pede que analisem o movimento do coelhinho, considerando o módulo da velocidade constante. Então, galera, a Mônica joga aí o coelhinho dá uma volta ao redor da Terra e acerta o Cebolinha depois. Desprezando a existência de forças dissipativas, o vetor aceleração tangencial do coelhinho no terceiro quadrinho se liga, ó, ele falou que a velocidade é constante. Quando a velocidade é constante, a gente está num movimento circular uniforme. A aceleração tangencial ela é 0 e a centrípeta é diferente de 0. Aí olha a pergunta, o vetor aceleração tangencial é nulo, beleza? Não tem nem o que fazer nessa questão, a letra A já responde pra gente. 19.
Para entender os movimentos dos corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de metal em dois planos inclinados sem atritos, com a possibilidade de se alterarem os ângulos de inclinação conforme mostra a figura. Na descrição do experimento, quando a esfera de metal é abandonada para descer um plano inclinado de um determinado nível, ela sempre atinge o plano ascendente no máximo um nível igual àquele em que foi abandonada. Se o ângulo de inclinação do plano for reduzido a zero, ou seja, se trouxer essa rampa aqui para baixo, o que vai acontecer? Ele vai manter a sua velocidade constante, pois o impulso resultante sobre ele será nulo. Essa é a opção. Ah, Daniel, mas eu não sei o que é impulso. Impulso é força vezes tempo. Não vai ter mais impulso porque não vai ter mais força. A partir daqui, não há mais uma força resultante atuando sobre ele. Como não tem atrito, ele mantém a velocidade constante. Beleza? É 20 para a gente fechar. Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito? Então vamos lá, galera. Quando alguém sobe, essa pessoa precisa fazer força com o pé para trás. Então o atrito no pé vai estar para frente. Então a pegadinha dessa questão é essa. Então a velocidade aqui, ó, está no mesmo sentido, beleza? Então a resposta dessa questão seria a letra C, paralela ao plano e no mesmo sentido do movimento. Bom, galera, é isso. Espero ter ajudado vocês e até a próxima. Valeu, um abraço.